Oi, pirados! Aqui é a Natiele Cristofoletti, do Pira Digitals, e hoje nós estamos com Julia Zen, conhecida também como Amina Flor, uma artista de muito talento e parceira do Pira Digitals. Julia, conta um pouco pra gente das suas referências no mundo da arte, da sua história como artista, por favor. E aí, galera, tudo bom? Eu sou a Giulia, né? Como a Natiele falou, eu sou conhecida como Amina Flor. Pinto desde 2017, 2016, mas na arte urbana eu tô desde 2018. Eu comecei nessa trajetória artística desde cedo, mas foi na faculdade, assim, em 2016, que eu comecei a me aprofundar e a criar laços, assim, buscar mais referências, tudo, produzir até mais, né? Em 2018 eu vou formar o coletivo Caravana, junto com a Sara, que são as amigas minhas da faculdade, e com elas eu comecei a produção na rua também, né? Fui para arte de rua. Bom, a minha principal referência, assim, no artístico é esse entendimento do ser mulher dentro da sociedade, né? Então, através da arte, eu venho buscando novas maneiras de me relacionar comigo mesma, né? E como também eu vou me representar, assim, através das linguagens da arte. Então, eu tenho um processo, assim, né? Tenho minhas referências, são as meninas do meu coletivo, né? A Sara, a Alice, a Tica também virou uma grande referência minha, né? Ela tá junto com a gente aí no Piratito. Foi uma grande referência, sim. Ela é bastante. A Fôlego também é uma grande referência, uma artista de São Paulo, né? E a Frida Kahlo, a Abramovic, entre outros artistas também de artistas homens, né? Mas por estar dentro desse movimento feminista também, eu acabo sempre me relacionando mais com artistas mulheres, né? Buscando essa referência até para pensar essa identidade do meu trabalho, né? Que é questionar essa mulher dentro da sociedade. E aí, em 2009, eu vou criar essa personagem que se chama Mina Flor, que eu tive, assim, um começo meio confuso, assim, na arte urbana, onde eu pintava, às vezes, uns rostos, às vezes, uns corpos femininos, mas eu não tinha muita técnica. E aí eu vou começar uma pesquisa, assim, de entender como que eu consigo desenvolver, assim, uma linguagem para a rua, né? E aí eu comecei a pensar esse busto dessa mulher que no início era só o busto, daí ele terminava em pétalas, então eu vou chamar ela de Mina Flor. E aí eu comecei a pensar também a cartela de cores, assim, que eu uso, né? Tipo, que eu uso bastante verde, bastante rosa, né? Eu fico mais duas cores, assim, né? E aí eu venho assim, implementando. Agora a pesquisa ela já se ampliou um pouco mais, então eu uso mais cores, assim, no trabalho. A minha paleta de cores, ela aumentou com essa pesquisa, né? Que veio mesmo dessa necessidade de criar um personagem para a rua. E até agora, a menina floteia atrás de mim, e eu falo ela de novo, eu voltei essa pesquisa do corpo inteiro dessa menina, né? E aí eu vou fazer algumas provocações, assim, desse corpo também, dessa menina Flor, né? Tem pessoas mais gordinhas e tal. Tenho pensar, assim, nessa ideia do meu próprio corpo, assim, dentro, né, desse movimento, e alguns corpos, assim, que não são o padrão de beleza da nossa sociedade. Da sua coleção de obras que está no Pira Digitals, se quiser contar um pouquinho da história de cada uma das obras. Bom, então eu tenho 3 obras, né, disponíveis na Pira Digitals hoje. Eu vou aproveitar já para falar que eu não conhecia muito, assim, o mercado de NFTs, para ser mais visível na minha carreira. No ano passado, eu não tinha muito conhecimento.
foi através de algumas conversas com alguns amigos meus artistas de São Paulo, né, que já estavam já inserindo nesse mercado, que vão estar me dando essa dica de que é um novo mercado para eu estar enviando obras. O meu irmão, ele trabalha com tecnologia e tal, então ele começou a produzir um site que ia estar trabalhando com criptomoeda, com a venda de NFTs. E aí ele propôs, né, de eu entrar com uma obra. E na época era só um teste mesmo, né? E aí depois, com a Tica e o Diógenes, que são referentes para mim aqui em Piracicaba, né, de artistas, veio esse convite para estar participando, né, da Pira Digitals. Daí eu conheci o Marcos, tudo, e ele começou a me explicar um pouco melhor. Daí eu comecei a entender, né, porque daí nesse processo de colocar a obra disponível em NFT, foi quando eu comecei a entender mais do mercado, assim, e até dessa participação, né. E então eu tenho 3 obras, que aí vai entrar, né, uma obra que eu tentei colocar 3 suportes diferentes. Um dos suportes, o Marcos, né, a Pira Digitals, já tinha solicitado para mim que fosse no digital, né? Então, para mim foi uma coisa nova. Acho que eu vou começar falando dessa obra, porque até então eu tinha feito apenas uma única produção, né, no digital, que foi uma Madalena Flor, que foi um acontecimento aqui em Piracicaba. E aí, para Pira Digitals, eu vou pensar, então, a Mina Flor, assim, a essência, a primeira Mina Flor que eu fiz, que é essa, que é o rosto e o uso terminando em pétalas. E aí eu produzi essa digital, assim, especificamente para o Pira Digitals. E foi muito legal, porque isso me trouxe a possibilidade de transformar a Mina Flor em um adesivo, assim, que eu conseguisse mandar para impressão, né, em vários, assim. Porque antes eu até produzia, né, a Mina Flor, ela veio, assim, desse começo de rua e também nesse lance dos adesivos, né, dos stickers, porque antes eu não tinha, assim, esse contato com esse meio, então eu começo a produzir, mas eu pintava muito à mão, né, até a Mina Flor começa a ser uma personagem mesmo de rua, assim, para mim, por conta dessa agilidade de estar produzindo ela, né, porque eu fazia muitos adesivos, assim, para vender na época da pandemia, bem no comecinho, em 2020, e aí vai se tornando cada vez mais ágil, assim, fazer ela. Então, na rua, às vezes, quando eu não tinha uma autorização para um muro e tal, eu queria fazer uma coisa que é mais vandal, assim, que é mais rápido, então ela veio até para agregar nesse processo, né, de fazer e ir embora. E aí, no começo, os meus adesivos, eles eram assim, né, e daí com a possibilidade de fazer essa arte digital, e eu tive a possibilidade também de transformar em adesivo, que eu não precisasse ficar produzindo um por um, né? Que daí eu mandasse um só já para impressão. E isso foi muito legal, virou até meu cartão de visita essa arte digital. Eu curto muito ela, assim. A paleta de cores dela também ela é diferenciada, né? A menina, ela é rosa, que é o que eu normalmente trabalho, ela sempre cor de rosa ou verde. E o fundo é bem amarelão, e eu curto muito, assim, essas duas cores juntas. Me lembra uma coisa meio Penélope Charmosa, sabe? Aí eu tenho uma obra que o suporte dela é a parede, né? Que foi um trabalho que eu fiz no final do ano passado, que ele é essa menina flor que já sai desse primeiro aspecto dela, que não é mais só o busto, ela já é o corpo inteiro, e ela é nessa pegada dela se transformando, assim, numa metamorfose, de ela se transformando numa árvore. Então é uma menina que tá, né, sentada ali, se espreguiçando, tirando um cochilinho da tarde numa árvore, e ela vem com essa proposta, então, desse corpo inteiro, assim, né, dessa provocação também, dessa barriguinha, porque ela é toda sobressalente e tal, já dá para ter um outro ar, assim, dela, né. Foi um trabalho bem diferente para mim fazer, porque normalmente, assim, como eu faço trabalhos muito rápidos, esse foi um trabalho que eu levei umas 10, 12 horas, assim, para fazer, mas ele foi muito prazeroso, assim, ver ele depois, assim, as técnicas
de 3 anos de grafite, né, como que ela aumentou, assim, né, a facilidade para fazer algumas coisas, alguns traços, né, o manuseio da lata, do cap, esse lance da paleta de cores também, porque daí como não era só um busto, então eu não tinha só 4 cores, né, porque quando eu fazia o busto eu pensava em 4 cores que eu ia usar para fazer a personagem inteira, e ali eu já tinha tipo uma cartela de 10 para mais cores, então foi uma vivência bem legal, assim. Eu comecei até a produzir mais, que daí eu fiz essa que eu tenho até aqui em casa, que daí é já pensando nesse corpinho e nesse cenário todo, né? Pensando mais até com mais calma. E aí tem um trabalho que ele é no suporte tela, entre aspas. Eu não costumo pintar a tela em si, né? Essa tela branca que a gente compra, que ela é de lona, não é o material que eu utilize mais. No início eu pintava muito, mas de uns 2, 3 anos para cá, veio mais assim na pandemia, eu passei a utilizar materiais que eu tivesse em casa. Então eu uso muito suporte madeira, a parte de trás assim do bloco de canção, que ele é mais durinho, um papel Panamá, não é Panamá, mas é um semelhante, né? Que são materiais que a gente costuma descartar. Eu vou estar reaproveitando, até porque nesse momento da pandemia eu comecei a tentar separar o desenho da pintura. Então, tem trabalhos que eu não pintava a personagem por dentro. Eu pintava todo o cenário fora e a personagem eu deixava ela no tom do material que eu estava dando. Até um dos motivos de eu sair da própria tela, né? A tela é branca. E aí, quando eu pinto madeira, por exemplo, a personagem ela vai ter a tonalidade daquela madeira, ou daquele papel Panamá, ele também tem uma cor diferenciada, o papel cartão é mais pardo e tal. Então, tinha essa pegada de eu tentar trabalhar o desenho e a pintura separados, porque eu não usava muito degradê, assim, luz e sombra nas personagens, né? Era uma coisa mais... E aí, nesse processo da pandemia, eu construí uma série que ela era exatamente dessa forma. Eu não pintava a personagem, mas eu pintava todo o fundo. E ao longo, assim, são 12 cartões postais. No último cartão postal, eu passo a pintar mais a personagem, colocando não uma cor para a personagem, mas tipo uma luz e uma sombra. Então eu usava muito o roxo para sombra e o amarelo para luz. Aí depois que eu tenho essa série, eu vou voltar a pintar as personagens, né, tipo, na tela. Não é uma tela, mas eu vou chamar ela de tela nesse lugar. E aí a gente tem esse terceiro trabalho, né, que é vários autorretratos de mim. Que tem um lance assim, não sou eu. Na real, eu tiro foto assim do meu corpo em determinado movimento, mas tento trazer a identidade de alguma outra mulher que eu conheci nesse decorrer desse processo de estar pintando a tela. Porque daí ela é um suporte que eu costumo pintar por um tempo maior, né? Tipo, eu começo ela, sei lá, agora comecei em março, vou terminar ela em dezembro. Às vezes eu termino antes, né? Às vezes eu tô louca, quero mastigar a tela, então eu pinto ela num dia. Mas eu gosto de deixar esse tempo maior para eu pensar assim, porque primeiro eu tiro a foto minha no movimento. Então eu vou lá, desenho essa ideia do meu corpo ali, aí depois vou pensando no cenário em que esse corpo está envolvido, né? Essa tela, no caso, tem 3 personagens, então eu sei um cenário que ficasse legal, disposto, né, esses movimentos e essas meninas. E aí, conforme eu vou vivendo e me relaciono com outras mulheres, né, das questões que a gente levanta sobre o ser mulher na sociedade, do movimento feminista, eu vou retratando as personagens com algumas características das pessoas. E daí ela acaba sendo um processo mais lento, né? Porque daí eu vou pensando, tipo, aí a posição, a personalidade, e daí eu entro na questão das cores, que as cores acabam pegando mais, porque daí tem aquela coisa do significado da cor, que é uma coisa que ela é muito importante quando eu estou fazendo esse trabalho. No outro vídeo a gente não falou sobre isso, mas eu acho legal falar agora que
Isso é uma coisa para mim que ela é muito boa, né? Eu trago muito verde por conta dessa coisa da natureza. Também foi uma das primeiras cores que eu consegui trabalhar degradê em personagem, então para mim ela é uma coisa assim muito primordial, sabe? Assim, do meu desenvolvimento assim artístico. Ali a gente vai ter 3 personagens, né? Uma verde, que vem realmente representando essa coisa na flor, né? Que é essa personagem, essa relação com a natureza. Aí vai ter uma segunda, que ela é rosa, né? Que ela tem tons de rosa e roxo, que para mim ela faz sobre essa mulher sentimental, o emocional, aliás, dessa mulher que está presente ali. E aí a gente tem uma terceira menina lá atrás, que é uma menina que ela tá em tons laranjas avermelhados. E para mim essa mulher que tá lá atrás, ela é a mulher assim que ela ilumina, sabe? Ela ilumina aquela relva, assim, aquela selva onde ela tá. Então ali no lugar onde eu coloquei ela, tudo começa a ficar um pouco mais claro, porque era a ideia que tivesse uma fogueira, né? Que elas estivessem numa mata ali, sei lá, numa situação meio... Estamos fazendo uma bruxaria ou uma dança aqui das mulheres no meio do mato, mas não tem uma fogueira, porque na real quem está iluminando é aquela mulher que está lá, porque ela que ilumina, né? Algumas características assim que eu gosto de pensar sobre esse trabalho, porque ele realmente, quando eu pego para fazer uma tela, eu levo mais tempo, então eu vou pensando em muitos pequenos detalhes assim do porquê de cada coisa que eu insiro. E aí, bom, é isso. Esses são os trabalhos que estão disponíveis na Pira Digitals. Muito bom, genial. E agora, Júlia, fala um pouquinho pra gente como que você conheceu o mundo dos NFTs, por que você decidiu entrar, né, no mundo das artes digitais? Bom, como eu falei anteriormente, eu conheci através, assim, do irmão e desse conhecido em comum que eles estavam criando um site, né, para eles começarem a criar a própria criptomoeda e tal. E aí eles me questionaram se eu tinha interesse em participar com alguma obra minha que eles transformariam em NFT. Mas é muito no início, assim, eu nem sei se eles realmente tornaram em NFT, né? Tinha que passar todo esse processo de criar obra e tal, pensar no valor para ela, né, no valor da moeda dela, tudo. E acabou ficando meio que em stand-by, assim. E eu fiz uma viagem para São Paulo no ano passado para conhecer um ateliê de uns conhecidos artistas, que é o Tríptico, né? E aí o Caligrapicho, que é um conhecido meu, ele estava mostrando assim um pouco das produções deles, que é ali lá no ateliê eles produzem, tipo, são 3 artistas, eles costumam fazer obras juntas, né? E aí ele mencionou, essa obra aqui a gente já vendeu para tal pessoa que vai transformar em NFT. E aí, tipo, putz, né, então conta aí um pouco da sua vivência, porque até então eu conhecia, assim, tipo, um pouco desse processo de quem criava o site, de quem criava a moeda, mas eu não tinha esse contato de um artista que já tivesse algum trabalho disponível nesse mundo virtual, né? E aí o Caligrapicho me contou um pouco, assim, nesses processos de transformar a obra em NFT, da questão das vendas, né, as possibilidades de vendas de uma peça que ela pode ser adquirida de uma única vez ou né, pode ser adquirida várias vezes, assim. E aí, beleza, daí eu fiquei, nossa, que da hora, né? Então, aí eu fiquei projetando, tomara que dê certo o site dos meninos que eles começaram a fazer. E aí a Tica e o Diógenes, que são 2 conhecidos meus aqui de Piracicaba, eles estavam já participando desse projeto do Pira Digitals, e aí eles me passaram como uma terceira referência aqui de Piracicaba para estar participando desse chamado da Pira Digitals, né? E aí eu conheci o Marcos e ele acabou me contando daí todas as outras coisas que eu via sobre esse universo. E para mim foi uma possibilidade muito inovadora, assim, de estar entrando nesse novo mercado, sabe? Principalmente por ter vivido esses 2 anos aí em pandemia, né?
E a gente vê como o futuro ele é realmente a tecnologia, né? Ele é esse mundo virtual. Então, eu fazia muita venda de peças físicas, né? Mas eu percebo que a gente acaba, por exemplo, sou uma aqui, acabo ficando apegado a alguns processos, né? Eu fiz uma tela, por exemplo, que eu tinha colocado ela para fazer uma rifa esses tempos atrás e eu devolvi o dinheiro para todo mundo e falei, desculpa, foda-se, mas eu não vou mais fazer essa rifa porque eu amo muito ela, assim, e era uma peça minha, sabe? E aí, com a possibilidade do NFT, eu continuo com a peça física, sabe? A obra física, ela continua sendo uma coisa, mas eu consigo comercializar ela de uma outra maneira pelo meio virtual. Então, eu gostei muito, assim, dessa nova vivência, né, no mercado de trabalho artístico. Para mim, está sendo bem inovador. Eu ainda estou entendendo, né? Mas está sendo muito legal. Assim, eu acho bacana que muitos artistas que me conhecem, assim, que me seguem, vieram questionar também como que faz para entrar nesse mundo da NFT, né? Como que é, né? O que eu achava, impressões, tudo. A parte também de criação, assim, da obra, porque daí eu disse, eu tive uma obra que eu criei exclusivamente para nesse ambiente digital, que foi a obra digital que eu fiz, que é aquela primeira Mina Flor. E tem sido bom, assim, né? Tô sentindo, né, como que tá sendo. Mas eu enxergo, assim, com uma nova possibilidade de subexistência dentro do mercado de arte, sabe?